que Canos está calmo. Então, boa tarde a todos, agradeço a presença. Hoje nós estamos aqui para informar o relatório do segundo quadrimestre, do ano de 2022. Quem vai fazer a apresentação para a gente é o senhor Emanuel, da Contabilidade. Lembrando que já foi passado pelo Conselho Municipal de Saúde, tá? Boa tarde a todos. Então, iniciando aqui a audiência pública dos resultados do segundo quadrimestre da saúde. Gostaria de agradecer a presença de todos e a audiência daqueles que nos acompanham pela TV Câmara e aqueles que estão presentes, né? Bem como os funcionários da casa. Então, essa audiência ela foi solicitada à Câmara Municipal pela Diretoria de Saúde, que está aqui à minha esquerda, a diretora de saúde, a Vanessa, à minha direita, a Lucélia, presidente do Conselho Municipal de Saúde, depois ali o seu Diego, assessor adjunto de saúde. Também agradecer aqui a presença dos vereadores Chico Mineiro, também nobre vereador Hernani, o apoio de todos os funcionários da casa. Então, sob a proteção de Deus, declaro aberta a audiência pública e em conformidade com a Lei Municipal 558/17, de 6 de setembro de 2017, convido a todos os presentes para ficarmos em pés para a execução do hino nacional brasileiro.
alicerces da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme que te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras línguas do Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol resplandecente, pátria amada, Brasil. Dando continuidade, então, passo a apresentar o relatório de gestão municipal do SUS, segundo quadrimestre de 2022. Então, a título de introdução e para contextualizar, o motivo de nós estarmos aqui, em cumprimento à Lei Complementar número 141, de 13 de janeiro de 2012, os gestores municipais do SUS devem apresentar, até o final dos meses de fevereiro, maio e setembro, em audiência pública na Câmara de Vereadores do município, os relatórios de que trata o caput. Para isso, deve seguir um modelo padronizado e aprovado pelo Conselho Nacional de Saúde, conforme anexo 1 da Resolução 459, de 10 de outubro de 2012, publicada no Diário Oficial da União, número 246, de 21/12 de 2012. Então, a Lei Complementar número 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta a EC 29, estabelece, artigo 36, o gestor do SUS em cada ente da federação elaborará relatório detalhado referente ao quadrimestre anterior, o qual conterá, no mínimo, as seguintes informações: montante e fonte dos recursos aplicados no período, auditorias realizadas ou em fase de execução no período e suas recomendações e determinações, oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial própria, contratada e conveniada, cotejando esses dados com os indicadores de saúde da população em seu âmbito de atuação. Parágrafo 4º. O relatório de que trata o caput será elaborado de acordo com o modelo padronizado aprovado pelo Conselho Nacional de Saúde, devendo-se adotar modelo simplificado para municípios com população inferior a 50 mil habitantes, que é o nosso caso aqui. Então, o nosso relatório ele é modelo simplificado. O gestor do SUS apresentará até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, em audiência pública na Casa Legislativa do respectivo ente da federação, o relatório de que trata o caput. Artigo 41. Os conselhos de saúde, no âmbito de suas atribuições, avaliarão a cada quadrimestre o relatório consolidado do resultado da execução orçamentária e financeira no âmbito da saúde e o relatório do gestor da saúde sobre a repercussão da execução dessa lei complementar nas condições de saúde e na qualidade dos serviços de saúde das populações respectivas e encaminhará ao chefe do Poder Executivo do respectivo ente da Federação as indicações para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias. Então, o relatório ele exige que haja uma identificação, está identificado, município de Canas, estado de São Paulo. O quadrimestre a que se refere este relatório é o segundo quadrimestre de 2022. Então, é importante ter isso em mente, porque as informações, os dados aqui que serão apresentados, eles são especificamente do segundo quadrimestre, ou seja, de maio a agosto de 2022. Então, não tem dados acumulados, é só o que ocorreu nesse segundo quadrimestre. Embora em alguns casos aqui, a título de informação, complementando alguma informação, tem alguns dados anteriores, mas o foco é o segundo quadrimestre de 2022. Pois não.
Ok. Ok, compreendido. Vou segurar só um pouquinho a pergunta do senhor, porque a gente vai chegar no tema do medicamento. Então, vou pedir por gentileza que o senhor aguarde, só para a gente chegar, conseguir, né? E tópico a tópico, nós vamos tratar sobre isso sim, tá bom? Então, retornando aqui, a identificação, né? Está então a razão social, é o Fundo Municipal de Saúde de Canas. Trâmite, a gente tem que apresentar isso, embora os senhores já saibam. CNPJ 11-943-646/1000-29. E o instrumento legal, a legislação que criou o Fundo Municipal de Saúde, foi a Lei Municipal número 14, de 29 de abril de 1997. Qual é o endereço? Avenida 22 de Março, 515, Centro, Cidade de Canas. Telefone 3151-6003 ou 3151-1169. E o e-mail é saude@canas.sp.gov.br. A diretora de saúde é a Vanessa Morim Medeiros, aqui à minha esquerda, e a data da sua posse é 23/7/2021. O Plano Municipal de Saúde quadriênio 2022 a 2025 foi aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde em 31/8/2021. E a data da última Conferência Municipal de Saúde também foi 31/8/2021. Então, vamos falar agora sobre a cobertura da vacinação Covid-19. Lucélia ou Vanessa, quem gostaria de falar? Não acendeu. Acendeu? É que ele não está acendendo. Boa tarde. Eu gostaria aqui de passar essas informações para vocês referente à cobertura de vacinação da Covid-19. Hoje nós temos a primeira dose, uma cobertura de 4.126 pessoas vacinadas. Tá? Segunda dose da vacina, 3.806 pessoas. Terceira dose, 2.226 pessoas. E quarta dose, 1.134 pessoas. É importante a gente ter conhecimento que essas doses, primeira, segunda e terceira dose, não vai conseguir estar iguais, com os valores iguais. Por quê? Primeira dose é em cima de toda a população. No caso, a gente já tem hoje sendo vacinadas as crianças de 5 anos, a população de 5 anos, o último aí dá 100 anos, 99 anos, a última idade do município. Tá? 103 anos aqui. A segunda dose, nós já temos um público adulto, já temos um público de adolescentes e já também conseguimos ter alguma coisa parcial referente à população infantil de 5 anos. Tá? Terceira dose, nós temos a população adulta e temos chamada dose adicional, que são dos adolescentes de 12 a 17 anos. E a quarta dose, nós estamos hoje com a população adulta, acima de 30 anos, sendo pertencente a essa quarta dose. Está para ser liberado pelo Ministério da Saúde, estamos aguardando a chegada de novas doses para ampliação da vacinação. O público que vai receber essa vacinação serão as crianças de 3 anos a menores de 5 anos que estão no aguardo da chegada dessa vacinação do Ministério. Obrigado, Vanessa. Dar as boas-vindas aqui à prefeita municipal, convidá-la para compor a tribuna. Fique à vontade. Dando continuidade aqui, então, à apresentação, foram realizadas campanhas em 2022. Então, eu vou pedir para a Vanessa ou para a Lucélia, quem gostaria de falar, sobre as campanhas realizadas. A Vanessa vai explicar melhor para a gente. A Diretoria de Saúde, nós realizamos no município de Canas, nós cumprimos todas as campanhas nacionais, que são campanhas obrigatórias do Ministério da Saúde. Diante disso, para ofertar
ampliar a cobertura de vacinação e de algumas outras especialidades no município de Canas, a Diretoria de Saúde ofertou algumas campanhas municipais, a nível de município. Não são campanhas obrigatórias do Ministério da Saúde, tá? Dentre delas, eu vou citar algumas, nós fizemos campanhas de vacinação de influenza, que é a gripe, de sarampo, poliomielite e Covid-19. Dessas campanhas, todas foram a nível de município, Diretoria de Saúde. Campanhas de teste rápido de Covid, nós realizamos um sábado todinho com testagem de Covid-19 para a população que procurasse a unidade de saúde. Nós realizamos no mês de julho uma campanha chamada Campanha Julho Amarelo. Mutirões de ultrassonografia, exames de citopatológico, que são os preventivos, o preventivo colo de útero. Então, nós tínhamos uma demanda maior e nós ofertamos mutirões dentro da diretoria de livre demanda, sem agendamento, para que a população pudesse participar e a gente, com isso, ofertar um maior número de exames e diminuir a nossa demanda. Campanhas de intensificação de vacinas. Até recentemente, no último sábado, a gente realizou uma campanha para a gente ofertar toda a vacinação do calendário vacinal do Estado de São Paulo, para aqueles que trabalham fora, que chegam no município muito tarde, a unidade já está fechada. Então, nós abrimos um sábado todinho, das 8 da manhã até as 16 horas, dando oportunidade para a população para estar atualizando a caderneta de vacina, e, com isso, a gente atingiu uma maior cobertura de vacinação do município. E campanhas de atualização de caderneta de vacina, que, conforme eu citei agora, também, porque assim, a cobertura vacinal ela vem vindo baixa em alguns municípios, tá, gente? Isso é a nível de Estado de São Paulo. Por quê? Por alguma dificuldade, de repente, de horário, ou simplesmente um abandono de esquema vacinal. E, assim, a nossa preocupação é ofertar essa vacina, porque a vacinação, a gente tem conhecimento que vacina salva a vida. Então, a gente precisa ofertar isso para a população. Tá? Então, essas campanhas são campanhas municipais. Tá? Dentre dessas aqui, também existe campanhas exigidas pelo Ministério da Saúde, que também nós temos obrigação de cumpri-las. E já estamos em preparação, aproveitando a oportunidade, e em preparação da campanha do Outubro Rosa, que é um mês voltado a toda a atenção à saúde da mulher, e nós já estamos com o planejamento de mutirões de ultrassonografia, mamografia, o exame preventivo, tá? E em novembro também teremos a campanha voltada para a saúde do homem, e em dezembro faremos uma campanha referente ao Dezembro Vermelho, que são a prevenção ao HIV. Perfeito. Nós vamos agora falar um pouquinho sobre a subfrota da saúde, que são os veículos exclusivamente utilizados nas viagens da saúde. Gostaria de comentar também, Vanessa? No caso, a subfrota da saúde, hoje nós contamos com 14 viaturas. As viagens, as referências, as cidades que nós realizamos essas viagens são cidades referenciadas, de regulação, agendamento de consultas, com especialidade médica. Então, assim, dentro dessas cidades, nós temos uma demanda maior para a cidade de Taubaté e São José dos Campos, a nível de Hospital Universitário, Hospital Regional de Taubaté, AME de Taubaté, AME de São José, Hospital Regional de São José. São Paulo também, alguns hospitais, Hospital do Rim, Hospital do Coração, Campinas, Suzano, Caraguatatuba. Até hoje a gente estava fazendo um levantamento na diretoria. Caraguatatuba está tendo uma demanda muito grande, com a chegada do Hospital Regional em Caraguá. Então, assim, várias especialidades que não tem aqui no Vale, nós estamos encaminhando para o Hospital Regional de Caraguatatuba.
Santos, Bauru também. Essas são as nossas referências de viagem na Diretoria de Saúde. Sim, nós utilizamos as redes, né, sociais da prefeitura, as nossas particulares, para a gente estar realizando essa divulgação de todo o evento dentro da Diretoria de Saúde. Também nós solicitamos aos agentes comunitários de saúde, que são responsáveis, né, pela população, que façam esse boca a boca, que transmitam essa divulgação para nós. Mas podemos colocar, sim, ampliar a forma de divulgação dessas campanhas, sim. Perfeito. Então, aqui nos slides, né, tem ali o quantitativo de viagens em janeiro, fevereiro. Aqui foi o que eu citei lá no início, embora o relatório seja referente ao segundo quadrimestre de 2022, a título aí de informação, né, para contextualizar, foram colocados aqui, nesse contexto, alguns casos das viagens de janeiro, fevereiro, março e abril, mas o foco nosso aqui é justamente de maio a outubro, né? Então, maio a agosto, obrigado. E a ideia aqui é demonstrar a quantidade de viagens para os senhores verem que a maioria é para de cidades mais distantes, né? São José, cerca aí de 120, 150 quilômetros, tem outros para lugares mais distantes, Santos, Caraguá, enfim, Campinas, né, Bauru. Então são viagens algumas longas. Isso talvez não seja falado aqui, mas é bom lembrar. Por isso que o investimento em combustível, manutenção de veículos, etc., acaba sendo um pouco alto por conta dessas viagens, né? Todos nós sabemos que o preço do combustível, a manutenção de veículos, enfim, não é tão barato. Por isso, para viajar precisa de tudo isso, né? Tá tudo certinho. Falando agora sobre a estratégia da saúde da família, o número de famílias cadastradas são 2.074 famílias. Gostaria de falar alguma coisa, Vanessa? Hoje o cálculo, né, da população, da estratégia de saúde da família, é voltado ao número de famílias, não mais, como era antigamente, ao número de pessoas cadastradas, tá? Só que esse valor, Canas tem uma estrutura familiar de família de 3 a 4 pessoas por família, tá? Então, hoje o novo cálculo do Ministério é em cima de número de famílias, não mais número de população, número de pessoas. Ok. Agora vai ser mais dados contábeis, né, informações um pouco mais técnicas, mas a intenção aqui é demonstrar as receitas da aplicação com ações de serviços públicos da saúde. Que é isso? De onde vem o recurso para ser aplicado na saúde? Então, as receitas de impostos líquidos, né? Então, essas receitas elas vêm do IPTU, ITBI, ISS, Imposto de Renda, ITR, multas e juros por atraso no pagamento desses impostos. Mas também tem algumas receitas de transferências constitucionais do FPM, ITR, PVA, ICMS, IPI e dentre outras receitas. Então é que não dá para ver ali porque está um pouco não está nítido, né? Mas depois eu vou passar para os senhores aqui o slide impresso. Mas existe ali uma previsão inicial e a previsão atualizada com relação às receitas.
E o quadro aqui ele demonstra que na posição agora, né, segundo quadrimestre de 2022, sobre as receitas próprias, 46,91% já foi arrecadado. Estou falando do previsto, tá? Comparado ao previsto, quase a metade já foi arrecadado. E das transferências constitucionais legais, 82,26% já foi arrecadado. Isso no que se refere exclusivamente à saúde. Tem também algumas receitas adicionais, que não vai dar para ver, mas está nesse campo inferior aí, que eles são para o financiamento específico da saúde. Essas transferências vêm da União, do Estado também, né? Então nós recebemos, nesse último quadrimestre, 2.269.000, quase 2.270.000 de transferências constitucionais específicas para a saúde. No próximo quadro aí, que é o demonstrativo das despesas com ações e serviços públicos da saúde, ele está dividido aí, por exemplo, na atenção básica, a posição atual, o que foi liquidado, ou seja, efetivamente realizado. A despesa ocorreu, a nota fiscal lá foi liquidada, alguns casos já são pagos naquele momento ou futuramente, mas o liquidado já significa que a despesa ocorreu e deve ser paga. O liquidado, até o quarto bimestre, que é o segundo quadrimestre, deu 3.332.969,77 centavos. E ele está dividido aí em atenção básica, foi aplicado 3.175.769,39. Na atenção hospitalar e ambulatorial, 17.032,38. Suporte profilático e terapêutico, 135.568. Isso acumulado aí. Coisas mais detalhadas depois vai ser possível ver aqui no quadro emitido pela contabilidade. Gostaria de comentar alguma coisa, Vanessa? Não? Agora, do quadro de aplicação dos recursos na saúde, quanto o município aplicou em saúde acumulado aí no segundo quadrimestre? Liquidado foi equivalente a 20,85% da receita corrente líquida. Isso significa que o município aplicou no segundo quadrimestre R$ 3.8.914,79. O mínimo legal constitucional que a lei exige, o mínimo da receita corrente líquida que deve ser aplicada em saúde é 15%, mas o município aplicou 20,85%, portanto 5,85% a mais do que o exigido em lei. Sobre as despesas com saúde que não são computadas para fim da apuração do mínimo, percentual mínimo, eu vou ler aqui a legislação. Antes de eu entrar na leitura da legislação, por que isso é importante? Porque no anterior eu falei apenas da receita própria do município. Somente da receita própria do município, 15% no mínimo deve ser aplicado. Da receita própria nós aplicamos 20,85%. Agora eu vou falar sobre aquelas que não entram por cômputo da aplicação mínima da saúde, ou seja, são recursos que recebemos, foram aplicados, mas não entram na aplicação nesse cômputo mínimo aí dos 15%, que o nosso está 20,82%. Então, quais são eles? As despesas com saúde não computadas para fim de apuração do percentual mínimo constam no artigo 4º da Lei Complementar 141/2012. O que o artigo 4º nos fala? Não constituirão despesas com ações e serviços públicos de saúde para fins de apuração dos percentuais mínimos de que trata esta lei complementar, aquelas decorrentes de. Então, quais são aquelas? Pagamento de aposentadorias e pensões, inclusive dos servidores da saúde,
pessoal ativo da área da saúde quando em atividade alheia à referida área. Exemplo, alguém que está lotado na saúde, mas ele não está, a sua atividade laboral não está acontecendo na saúde. Ele não é pago com recurso da saúde. É isso que está dizendo aqui. Embora ele seja um profissional da saúde, se ele estiver trabalhando em uma área que seja alheia à saúde, não entra nesse cálculo. Assistência à saúde que não atenda ao princípio de acesso universal, merenda escolar e outros programas de alimentação, ainda que executados em unidades do SUS, ressalvando-se o disposto no inciso 2º do artigo 3º. Quais são as outras despesas que não entram para esse cômputo? Saneamento básico, inclusive quanto às ações financiadas e mantidas com recursos provenientes de taxas, tarifas ou preços públicos instituídos para essa finalidade. Limpeza urbana e remoção de resíduos, preservação e correção do meio ambiente, realizadas pelos órgãos de meio ambiente dos entes da federação ou por entidades não governamentais. Ações de assistência social também não entram, obras de infraestrutura, ainda que realizadas para beneficiar, direta ou indiretamente, a rede de saúde e ações e serviços públicos de saúde custeados com recursos distintos dos especificados na base de cálculo definida nesta lei complementar ou vinculados a fundos específicos distintos daqueles da saúde. Agora, um detalhamento das despesas com saúde. Daquele numerário que eu falei lá, 3 milhões e pouco, né? Vamos destrinchar um pouquinho em que foi aplicado isso. Então, algumas despesas principais aí. E lembrando que é apenas do 2º quadrimestre. Então, todo o valor que eu disser aqui, tenham em mente que vai ser de maio a agosto. Não acumulado, somente nesse período aí. Então, com medicamentos, quanto foi investido? Quanto foi liquidado, né? Os medicamentos aqui, depois eu vou dar o slide para vocês aí, mas a fonte 01, que é o recurso próprio, então lá nós temos a fonte 01, recurso próprio, a fonte 02, recurso estadual, e a fonte 05, fonte de recurso 05, que é federal. Então, com a fonte de recurso do Tesouro, a nossa própria, com medicamento, especificamente de maio a agosto, foram aplicados 27.515,89. Com recursos estaduais, 20.188,14. Com recursos federais, 8.352,16. Totalizando, na aplicação com medicamentos, R$ 56.056,19. Aí, para a gente aproveitar a pergunta do vereador Chico Mineiro, pedir para a Vanessa responder. Referente aos medicamentos. A Unidade de Saúde, Diretoria Municipal de Saúde de Canas, nós temos um dispensário de medicamentos, né, que é a nossa farmácia dentro da Unidade de Saúde. Hoje, nós trabalhamos com uma lista de medicamentos ofertados à população de Canas. Essa lista tem o nome de REMUME, que é a Relação Municipal de Medicamentos. Esse REMUME foi passado para todos os médicos, né, da Diretoria de Saúde, para eles realizarem a prescrição em cima dessa lista, né, para a gente poder ofertar e assistir melhor a população de Canas. Nós já estamos em preparação da nova licitação de medicamentos, que será ampliada para o próximo ano algumas medicações que a população vem procurando na unidade de saúde e que ainda não faz parte da nossa padronização. Medicações que não são da rede SUS, medicamentos que a Prefeitura Municipal estará implantando e ofertando para a população. Tá? Então, assim, medicamentos, sofremos muito com faltas de medicações. Canas não está sozinho, foi uma guerra, na verdade, né? O município de Canas não foi o único município que sofreu isso. Ainda existe algum sofrimento
Portanto, ainda existe algumas medicações que ainda temos dificuldade de receber dos fornecedores. Por exemplo, a dipirona. A dipirona foi uma medicação que faltou até em nível de farmácia comercial. A gente tem costume de pagar 99 centavos no frasquinho de dipirona. Eu fui uma delas que fui atrás para comprar, porque eu gosto de ter uma dipirona na minha casa, paguei R$ 5,99. Quando eu encontrei, antibióticos faltaram, remédios controlados, né, medicação para depressão. Então, assim, está sendo normalizado. Tá? Uma outra coisa que eu queria também colocar aqui, insumos. O que são insumos? São todos os produtos que a saúde precisa para fazer o atendimento. Por exemplo, vou citar um insumo de suma importância. Contraste é um medicamento que é utilizado para a realização do exame chamado cateterismo cardíaco. Então, os municípios, os hospitais que realizam esses exames, eles cancelaram o agendamento desses exames devido à falta do insumo. Então, assim, é grave isso, né? Não é o município de Canas que não tem para fornecer, não é o município de Canas que não está fazendo a solicitação da compra da medicação. Isso aí foi uma situação geral, né? O Estado de São Paulo, o Brasil, acredita até que o mundo foi afetado com isso. Então, assim, é preocupante. Ontem mesmo, no grupo de secretariados que eu faço parte, um secretário do município vizinho nosso preocupado com a falta do soro fisiológico. Tá? Então, assim, se não tiver um planejamento, algumas coisas irão faltar. Mas não é o município de Canas que não está preparado para isso. Tá? Isso aí é uma coisa que está vindo sendo carregada com a pandemia que nós enfrentamos. E, assim, algumas coisas já a nível de melhora, né? Então, assim, aqui está bem claro que a diretoria de saúde fez a compra dessas medicações, né, Emanuel? Vereador, isso é insumo. Isso é insumo. Então, assim, nós temos um processo de compra, né? A diretoria faz um planejamento, solicita o material, nós repassamos para o setor de compras e aguardamos o recebimento do material. Nesse intervalo, pode acontecer de ampliação do uso desse insumo e ele acabar em tempo antes da chegada, do tempo planejado de chegada. Mas, assim, a demanda, sim, a gente ter uma demanda e a demanda ser maior. Só que é um insumo que, graças a Deus, não está em falta, inclusive já está em estoque dentro da unidade de saúde. Na verdade, esse planejamento já existe, desde quando eu assumi a diretoria de saúde. Só como eu acabei de informar o senhor, nós temos um processo de planejamento. Nós realizamos um planejamento e, se a demanda for maior do que a estimada, e mais uma vez, nós dependemos da entrega, do fornecimento do insumo das empresas. A unidade tinha outros insumos na ocasião.
Tá? A falta do insumo que o senhor está relatando foi um material que a demanda foi maior, só que não deixou de realizar o exame, porque nós tínhamos uma segunda opção na unidade, que era o potinho de urina, no caso, não estéril, que é utilizado também para a realização de urina tipo 1. Vereador, a nossa parte é a parte do planejamento, tá? Nós encaminhamos para o setor de compra é responsável por essa parte. Tá? O planejamento da saúde está sendo feito. O dentista não funcionava porque as pessoas estavam se protegendo, embora eu não concorde, certo? Isso foi antes de eu entrar. Agora, gente, passo a passo, há uma adaptação. Agora, não há motivos de tanto exagero, porque aqui a gente trabalha, no mínimo, 8 horas por dia, tentando sempre fazer o melhor. A maneira que nós encontramos para ter um almoxarifado da saúde foi esse ESF novo, para eu poder adaptar a UBS para que tenha, porque até hoje não tem um almoxarifado compatível com o que a gente quer fazer. Então, todos estamos fazendo a nossa parte. Uma coisinha aqui, outra ali, o perfeito só nasceu uma vez, Jesus Cristo. Certo? E até nele acharam defeito. Sei. Não estamos aqui para criticar, né, nada. A gente está aqui simplesmente cobrando, né, os comunistas que vêm cobrar a gente. Certo. Então, o que acontece? A gente vem, aí vocês dão uma explicação, a gente depois vai lá e leva para eles, ó, porque está acontecendo isso. Porque às vezes a pessoa pensa que a gente está aqui questionando e querendo criticar. Não, nós estamos aqui representando a população e dizendo o que eles dizem para a gente. Olha, quanto a isso, o senhor pode ficar sossegado, posto que o senhor é do partido 12, da prefeita, o senhor jamais vai ser contra eu, não é verdade? Contra a minha pessoa. Vou colocar direito professora de português. O senhor é 12, o Nando é 12, não há motivos, não é, senhor vereador? Não, aqui não tem problema, está tudo em paz. Então, nós somos representantes da população, a senhora está lá para administrar e nós estamos aqui para... E eu me sinto... Sabe uma coisa que a gente tem em comum? Eu me sinto como o senhor, porque eu abro as portas da minha sala, recebo a todos, quero ouvir a todos, não me sinto nada insultada, eu quero sim fazer o melhor, se eu errei eu conserto, se a saúde errou a gente conserta, tá? A gente está aqui para fazer o melhor sempre, a população de Canas merece. Sobre alguns atrasos, no caso aí foi citado, né, que talvez seria o problema lá no setor de compras. O que acontece? Existe um contrato quando a empresa ganha a licitação, e lá tem sim a previsão, quando é feita a ordem de fornecimento,
autorização de fornecimento, a empresa tem um prazo para entregar sim. Mas ela pode justificar a não entrega dentro do prazo quando ela não tem o produto. Por que ela não tem o produto? Porque ela não tem o fornecedor. Então, no caso aqui que foi citado, né, a questão dos insumos, grande parte está em falta no mercado, aí aquele nosso fornecedor vai lá comprar da sua distribuidora para fazer a entrega para nós e não tem. E aí não tem no mercado. O que acontece? Ele vai justificar, olha, eu tentei, não tem no mercado, estou acompanhando, estou buscando soluções, mas enquanto não encontrar, não vai ser possível atender o pedido dentro do prazo estipulado. Então tem uma justificativa. E os fornecedores da prefeitura, a grande maioria deles são idôneos e trabalham com a gente já há muitos anos e eles procuram dar-se em conta, né? O problema é que às vezes não tem realmente no mercado, é o problema dos insumos aí. E aí quando tem, eles logo entregam. E aí chegou, né? É rápido, a entrega é rápida. Então assim, o que faltar, é bom lembrar disso, que o fornecedor também pode não estar encontrando no mercado, justamente por questões econômicas atuais. Está melhorando? Está. Mas enquanto não ficar totalmente bom, pode ser que algumas coisas entrem sim e fiquem atrasadas, né? Mas nós falamos sobre medicamentos, então, só para finalizar aqui, como eu disse, né, passei até para os senhores aí o slide, eu escolhi aqui algumas despesas principais da saúde para a gente citar hoje, sobre materiais de enfermagem, isso aqui só com recurso próprio, tá? Somente no mês de maio a agosto, né? Lembrando isso, porque alguns vereadores chegaram um pouquinho depois, só contextualizando. Dá aqui as boas-vindas também ao presidente da Câmara, senhor Laerte, também o Nenê, sejam bem-vindos. O que acontece? Nós estamos apresentando apenas no segundo quadrimestre, então é de maio a agosto, e não acumulado. Então, essas despesas que eu estou falando são específicas desse período. Então, nós investimos aí materiais de enfermagem 8.455, talvez alguém diga, mas não é muito. Mas aí cai naquela questão, se o fornecedor não tem para nos entregar, então pode ser que não tenha entrado aqui, né? Ou se a compra foi realizada no primeiro quadrimestre. Também, se já tem o estoque. Perfeito, muito bem lembrado. Então tem o estoque mínimo, que eu acho que era isso que o senhor Chico Mineiro queria falar. Isso. Claro. Sim, então, lembrando, existe o estoque mínimo, aquele que falta é reposto, né? Então, repondo aí o estoque mínimo e ressalvando também as situações que o fornecedor não tem um insumo ali para nos entregar, então aplicado aí apenas com material de enfermagem, lembrando, vou ser repetitivo para ficar bem guardado, apenas de maio a agosto, 8.455, especificamente materiais de enfermagem. Materiais odontológicos também, só com recurso próprio, não recebemos recurso estadual nem federal para essa finalidade, portanto, somente o nosso recurso, 9.646,73. Exames laboratoriais, também, repito, não tivemos recursos estaduais ou federais, apoio nem estadual ou federal, especificamente para isso, então apenas recurso próprio, nós aplicamos aí em exames laboratoriais 30.055,58. Então são empresas terceirizadas que a gente paga para fazer o exame para o munícipe para diminuir a fila lá. Então, quanto mais a demanda aumenta, mais a aplicação do recurso. O que isso demonstra? Que o município está buscando atender, exceto casos específicos que às vezes o lugar não tem aquele exame para fornecer, né, Vanessa? Tem essas situações também. Então aí o setor de compras lá começa a procurar fornecedores e tal, mas foi aplicado aí no segundo quadrimestre especificamente para exames laboratoriais pagos para empresas particulares, empresas boas, 30.055,58. Remoções em UTI móvel, também apenas com recurso próprio, R$ 12.783. Serviços médicos, e aqui entram os médicos que eles prestam serviços lá e recebem por RPA, que é Recibo de Pagamento Autônomo, totalizando apenas no segundo quadrimestre R$ 92.934,82. Isso aqui para
serviços médicos, profissionais médicos, né? E com folha de pagamento 930.766,61. E aqui está dividido em recurso próprio 813.290,16 e recurso federal foi utilizado 117.476,45. Então, apenas para ficar assim bem esclarecido, a grande parte do investimento aqui foi recurso próprio. Investimento federal e estadual foi bem pequeno. Mais ou menos aqui, vou somar de mente aqui, menos de 123 mil. O restante é todo recurso próprio. Por isso que representa ali o percentual de 20,85%. Lembrando, 5%, mais de 5%, além do mínimo constitucional exigido. Então, a minha parte aqui eu já encerro. Alguém mais gostaria de participar, fazer algum comentário? Laerte. Boa tarde, Lerte. Essas emendas, né, nós recebemos, graças a Deus, bastante emendas, e nós já estamos nos organizando e fazendo planejamento, né, para a gente estar utilizando essas emendas. No caso, nós recebemos uma emenda específica, né, que foi para uma aquisição de uma ambulância, que nós já encaminhamos para o setor de licitação. Tá? Recebemos emendas de equipamentos permanentes. Uma delas também já foi para o setor de licitação, né, que serão equipamentos para a estratégia de saúde da família nova. Também temos emendas, a maior parte das nossas emendas são emendas de custeio, né? Então, assim, que serão destinadas, né, para compras de medicação, de medicamentos, de insumos, né, de parte de enfermagem, parte odontológica, serviço de limpeza. Então, assim, nós já estamos realizando, sim, esse planejamento para a gente estar utilizando essas emendas. E as emendas que foram específicas, nós já encaminhamos para o setor de licitação. Esses exames, né, são exames cardiológicos, né, que a Rede SUS não está comportando a quantidade de exames. Então, assim, para não deixar a população sem assistência, nós realizamos um levantamento do quantitativo de pacientes que estão aguardando esses exames, não somente esses 25 exames, né, que são os exames, o eco, o estresse farmacológico, nós também complementamos com outros exames, né, teste ergométrico e ecocardiograma infantil também, que está tendo uma grande dificuldade na Rede SUS do profissional para estar realizando esse serviço. Então, assim, já está em nível de... acredito que, no máximo, para o mês que vem, a gente já vai estar agendando esses exames, né, que tudo tem um processo administrativo. Então, nós já estamos a nível de conclusão para agendamento desses exames. Essa esteira não é da minha época, então, na unidade de saúde, não. Isso, porque eu cheguei a fazer um exame nessa esteira. Inclusive, eu cheguei a fazer lá em Cachoeira Paulista. Por isso que eu estou perguntando, porque... Não, na unidade de saúde, não. Eu passava com a doutora Leandro, né, e essa esteira parece que foi mandada para Cachoeira Paulista, onde até
Não, essa esteira não. Oi? É, sim. Ela que está dentro do posto de saúde. Ela trabalha lá desde que ano, Vanessa? 2004. Na unidade de saúde, eu afirmo que nunca foi realizado nenhum exame de esteira ali, porque é um tipo de exame que traz risco para o paciente, se o paciente apresentar uma arritmia, alguma coisa, né? E aí é um tipo de exame mais complexo, que deve ser realizado, né, com um médico, com um profissional de enfermagem acompanhando, se possível até dentro de uma instituição, né, com recurso hospitalar. Eu fiz, né, acompanhado pela médica, a doutora Leandro, né, que tem, volta de eletrodo, tudo, tem o procedimento, tudo que foi feito, tudo certinho. Então, Nós vamos verificar. vamos saber. O Emanuel tá levantando aqui uma situação também para a gente estar colocando para vocês a questão das faltas, né? A população de Canas tem apresentado bastante faltas. O que isso traz de prejuízo para o município de Canas? Perda de vagas no sistema de regulação chamado CROSS. Tá? Hoje, como a gente passou aqui para vocês, as nossas referências, gostaríamos que fosse Lorena, né, que é mais próximo, porém temos uma demanda muito grande de exames, de consultas, de procedimentos, né, em Taubaté, São José, esse mês, especificamente no município de Caraguatatuba, uma demanda praticamente quase todos os dias, pacientes indo a Caraguatatuba, e ainda o número de falta da população, na verdade, não diminui, só aumenta. Então, assim, o município fornece o carro, né, quando as saídas são em períodos, né, de madrugada, pega na porta do domicílio. Ainda fornecemos um kit lanche para o paciente, e o paciente, mesmo assim, ele insiste em faltar, e isso acarreta prejuízos graves para o município de Canas. Tá? O que acontece? A população não quer ir porque é longe, mas não justifica esse não querer ir porque é longe, porque o carro, como eu acabei de dizer, se é uma viagem que sai antes das 7 da manhã, o paciente, nós, né, ofertamos o carro na porta da residência. Então, assim, para a gente é preocupante isso, porque a gente está correndo o risco de cada vez mais diminuir a nossa cota de exames de especialidades médicas, e aí é difícil. Aí a nossa fila nunca diminui ou a gente zera. A gente sempre vai ter ali um certo incômodo de fila, né, de pessoas reclamando para vocês, de pessoas reclamando para nós, de pessoas dizendo que a diretoria de saúde não está funcionando, porque não agenda o exame ou a consulta médica. Então, isso para nós é preocupante. Além de ser preocupante, né, o clínico da pessoa. Eu tive um problema com a Também. eu tive problema, você não foi lá muito longe. Eu falei, não, peraí, pode acarretar e ficar mais grave. Eu não tenho muito assim, sabe? Eu sou meio diretão. Eu falei, você que está errando, você tem que gostar de você mesmo. Se você não gostar de você, não tem jeito. Você não faz o exame que vai fazer porque é longe. Quando eu tinha que ir em São José, gente, é você, valeu? É você. O postinho às vezes cobra a gente, mas eles não cumprem com as obrigações deles. Sim. Eu já chego e falo, não, se marcou, quer saber, teve o motorista, teve o atendente, teve todo mundo, para você ir se encaminhar. Teve toda uma logística de trabalho, né? Sim. Então, assim, nós precisamos, né, desse apoio de vocês, né, do boca a boca com a população, porque a população cobra.
Mas nós também somos cobrados, né? Nós somos obedientes a uma DRS, né? Que a nossa DRS é a de Taubaté. Então, a gente responde por isso também, porque é feio para o município perder vagas. E preocupante. E, vereador, aproveitando, não somos nós, né, membros da diretoria de saúde, prefeita, que escolhemos o local a destinar os pacientes, né? Como eu disse, isso é uma cota que o governo oferta para os municípios e nós temos prazo para esses agendamentos. Quando o município não utiliza essas vagas, nós perdemos essas vagas e essas vagas são repassadas para outros municípios. Tá? Então, assim, aí a demanda do município de Canas sempre vai ser uma demanda grande. Exatamente. Essas pessoas que têm um agendamento e faltam nesse agendamento, reclamam do agendamento, por exemplo, daqui a uma semana, que está muito longe. Ou seja, a gente tem uma população 100% para assistir, então nós temos que assistir a todos, né? Não ter exclusividade com alguns. Na verdade, vereador, nós já estamos iniciando esse tipo de serviço, tá? O que acontece é o seguinte também, é uma dificuldade muito grande aqui em Canas. As pessoas passam para nós contatos, ou não nos atende, ou não é da pessoa. E aí a gente não consegue transmitir o recado, né? Ontem mesmo aconteceu uma situação dentro da saúde com a gente. Nós precisávamos passar um recado, né, urgente para um paciente. O paciente tinha acabado de passar o contato na ocasião para mim. Eu liguei do meu celular 2 vezes para o paciente não me atendeu. Assim, foi às pressas, nós tivemos que, né, pedir ajuda para um terceiro para que a gente conseguisse concluir o atendimento do paciente. Então, assim, são melhorias que a saúde está buscando, tá?
Sempre às ordens. Por nada. Vereador, em relação a retorno, são os próprios hospitais que nos informam da data. Tá? Nós realizamos agendamento de início de tratamento, primeira consulta, de realização de exames. Confere, Luciane? Confere. E- Retorno é por conta do paciente. Então, e aí acontece que, dependendo da situação, nós temos que inserir esse paciente novamente na CROSS, que é a central de regulação. Então, assim, às vezes, mesmo que nós gostaríamos que isso fosse mais rápido, nós dependemos das vagas ofertadas para o município de Canas. Quando é algo interno, né, de um hospital, o próprio hospital pega o contato do paciente e entra diretamente em contato com o paciente ou com algum familiar. E agora os anos estão fazendo assim. O ano de Caraguá marca para o ano de Taubaté, de São José, de Lorena, marcando e avisando os pacientes. Isso é chamado tratamento intersetorial, interconsultas. Tá? Os próprios exames, um repassa para o outro conforme a disponibilidade de vagas. Só que tem muita gente que não está atendendo. Então, é bom, bem lembrado isso que a Lucélia passou. Nós tivemos uma reunião, né, Lucélia, semana passada, e nós recebemos esse puxão de orelha mesmo, porque todo paciente que nós recebemos e protocolamos toda a documentação do paciente na diretoria de saúde, que vai para nível de regulação, né, para tratamento fora do município, ele tem um sistema que a gente envia todas as informações do paciente, tá, para Taubaté, no caso, e aí Taubaté faz o contato conosco ou até mesmo, às vezes, diretamente com o paciente. E, nesse caso, o puxão de orelha que nós recebemos foi que eles entraram em contato com os pacientes, com os telefones de contato que os próprios deixaram, e pacientes que estavam na lista aguardando atendimento foram retirados dessa lista por falta de contato. Nós temos até a lista lá com o nome dos pacientes que horas ligaram. Então, nós temos a lista lá nominal de todos os pacientes que a Secretaria do Estado da Saúde ligou, a hora que ligou, no dia, a hora que ligou e o paciente não atendeu. E quantas vezes eles ligaram? Eles ligam 3 vezes. Não atendeu, eles tiram da fila. Certo? Não, certo, não, perfeito. Mas eles ligam 3 vezes. Primeira, segunda, terceira. Horário e dia diferente. São os horários e dias diferentes. Não atendeu, saiu da lista. Ou seja, retorna para o início de tudo. Do tratamento. Volta a estaca zero. Boa tarde.
Vereador, conforme eu já citei aqui, né, vou repetir, nós já estamos nos planejando para isso, tá? O primeiro passo foi dado, né? Nós iniciamos com os exames cardiológicos, são os exames de maior demanda, né? Então, assim, já está em nível de conclusão. Agora nós estamos em levantamento, né, dentro da parte administrativa, para demais exames e demais especialidades que o SUS está sobrecarregado. E sim, vai ser utilizado essas emendas que, né, para a gente estar realizando esse serviço. Na verdade, esse levantamento, por exemplo, vou citar o exame, né, o ecoestresse farmacológico, né, que o vereador Nando citou, é uma demanda de 25 exames. É um mutirão. Né? A partir do momento que a gente faz um agendamento em grande escala, é um mutirão. Tá? Então, assim, só que será uma firma terceirizada que nós iremos depender do agendamento da clínica. Só para a gente não, né, ficar atento a isso. Então, assim, é um mutirão, de certa forma. Né? A gente vai estar realizando uma demanda grande desses exames. No caso desse exame especificamente, zerar a fila. Sim, temos. Sim, já está em andamento. Nós já temos os 3 orçamentos e nós já enviamos para a licitação. Agora só falta a parte burocrática, que é grande, né? Mas nós já estamos correndo atrás. O setor de licitação, uma licitação leva em média 30 dias, estando tudo ok. Então, após isso, ainda tem que... Empresa que ganhou, tem que ser notificado para entregar, e aí o negócio demora um pouquinho. Às vezes, né, Manuel, acontece das empresas que ganharam no dia que é agendado, né, a licitação presencial, eles não comparecem. Então, assim, aí atrasa tudo de novo. Tá? Então, assim, é um processo administrativo mesmo. Tá? Assim, seria muito mais fácil se pudéssemos simplesmente agendar os exames e não termos dor de cabeça, não termos espera e a população satisfeita. Mas, né, tudo gera um processo e, assim, saúde é um processo. Então, só que nós estamos caminhando já para isso. Deixa eu falar uma coisa. O município, ele não faz aquilo que ele quer na hora que ele quer. O sistema é diferente. Se a gente fosse, cada um de vocês, cada um pagar o seu, é uma coisa, certo? O município tem que fazer processo e ele não pode escolher quem vai e ele não pode escolher qual o exame. Só surge a oportunidade quando o SUS falha. O que é falha? Ele não está encobrindo todas as vagas necessárias. Só aí pode se fazer. Aí surgiu essa necessidade, a gente está pegando todos os exames, um a um. Quando acertar a primeira e segunda listagem, aí vai fácil. Antes demorar 2 meses do que passar a vida inteira e não fazer. Que nunca foi feito. A gente tem que falar coisas boas para tudo. Não adianta falar assim, ó, fez para 1, fez para 2. A mesma necessidade que 1, 2 tem, os 25 na mesma listagem, eles precisam, porque o médico é que diz a necessidade. Querer, nós queremos fazer para todos. Certo? Então, o município está, sim, fazendo a parte dele. Além de uma coisa que falha aqui, falha ali, vamos falar as boas coisas. Nós estamos fazendo coisas que nunca foram feitas. Isso a gente tem que lembrar também. A gente tem que criticar o que é ruim? Tem sim. Certo? Mas tem que lembrar também o que é bom. E o que é bom vai ser item por item. Toda a verba vai ser gasta.
Tanto os 500 mil que o senhor conseguiu, eu agradeço de coração o trabalho, o esforço, o vereador Nenê, vereador Laerte, vereador Chico, eu acho que eu não sei, preciso ver se tem, não tem. Então, até a gente precisa colocar os nomes nas emendas lá, nós somos humildes para falar, que a gente tem que pôr o nome de todos, agradecer a todos que trabalharam em favor do município de Canas. E como diz o vereador Chico Mineiro, nós não fazemos mais que a nossa obrigação. Fomos eleitos para isso, não é verdade? Então é assim, tudo que tiver ao alcance vai um atrás do outro. A burocracia não fui eu que fiz, não fui eu que inventei. O Emanuel conhece mais do que todo mundo essa burocracia e também pode falar dela. Infelizmente, não vou burlar as regras, porque as regras existem para serem seguidas. Todo munícipe de Canas é igual e merece ser tratado igualmente. Por isso foi lançado o sistema CROSS. Vereador Nando, eu entendo que para quem espera, a espera é longa. Mas eu vou dar um exemplo sem citar nomes. Eu sou uma pessoa que eu gosto de falar sem nomes, tanto no social quanto na saúde. Teve um caso de uma pessoa que achou que estava demorando o agendamento que foi feito pelo posto, a situação era grave, então a pessoa falou que ia para Minas. Ela foi para Minas, nem conseguia entrar no sistema, não falei, nem conseguia entrar no sistema, não conseguiu. Então, ela voltou, graças a Deus, que a gente sempre torce pelo melhor por todos, e o agendamento foi cumprido, tudo está sendo cumprido. O problema é a gente saber o quanto demora cada coisa. E eu vou falar que você pega um plano de saúde, se eu marcar um cardiologista no plano de saúde que eu tenho, que eu tive minha vida inteira, em 60 dias eu não vou ser atendida. Certo? Procure comparar o SUS com um sistema particular. E olha, eles ficam o dia inteiro na frente da tela. Quero agradecer o trabalho de vocês, de todos lá na UBS, o dia inteiro tentando fazer o melhor. Ninguém vai passar 8 horas do dia escorregando aqui ou ali. E nós entendemos muito bem as perguntas de vocês, porque as pessoas perguntam, vocês têm que ter como responder. E acontece o mesmo comigo, com eles. Mas devagarzinho a gente está mudando. Vou tentar, quem sabe a sua voz, vereador, não tenha sido ouvido, sem nomes. Assim, tudo a gente faz. Primeiro processo seletivo. Quando o processo seletivo não dá certo, aí vai a contratação. Para haver a contratação, tem um processo administrativo, porque o Tribunal de Contas pede tudo. E nós vamos fazer concurso. Só que até lá, nós temos que andar da maneira que as pernas deixam. Se algum médico estiver disposto a trabalhar, estamos aqui de portas abertas para recebê-lo. Não foi falta. A Anália, como vice-prefeita, ela corre atrás. A Vanessa, a Lucélia, se o senhor conhecer alguém, algum vereador, pode encaminhar para a diretoria de saúde, a pessoa vai passar o que ele tem que cumprir, se ele quiser cumprir, nós estamos de porta aberta, nós estamos precisando de médico e não é falta de correr atrás. É porque durante a pandemia, os hospitais pagam 1.000, 1.500 por dia para eles. Neste momento, também não vou citar o nome da cidade, um médico do ESF, numa cidade vizinha aqui, ganha 7.000 e alguma coisa, não lembro os quebradinhos. Em Canas, é mais de 12 mil reais. Só que tem que cumprir 8 horas por dia. E, às vezes, a agenda do médico não dá. Então, não é falta de querer e não é falta de correr atrás. Quando eu falo que são, no mínimo, 8 horas por dia, no mínimo. Porque, às vezes, ontem à noite eu estava com a Vanessa no telefone, com a Rubiana no telefone. Nós estamos aqui, sim, para trabalhar para a população de Canas como vocês.
E eu agradeço a participação de vocês. Laerte. Deixa eu explicar o que está acontecendo. Se faltar na minha fala alguma coisa, vocês podem completar e eu agradeço já. Todos que estão faltando, na última licitação, parece-me, se eu errar o número, estão atrás de 17 empresas. Parece, por quê? Porque a primeira não entregou, foi para a segunda, para a terceira, para a quarta, para a quinta. Nós estamos no número 17 e nenhuma empresa tem para entregar o material que foi licitado. Então, aí quando chegar na última, vai ser rompido o contrato e aí vai poder fazer uma compra emergencial, só aí que pode fazer uma compra emergencial de 60, estourando 90 dias, que é o prazo da outra licitação. Aí, depois que entrar a licitação, o contrato existe para ser cumprido. Então, eu vou falar assim, ó, é remédio. Se for Novalgina, se for a firma do João Paulo, que eu não sei nem quem é que eu estou inventando, que é ela que entrega, tem que ser ela que entrega. Se for uma pomada não sei o quê, a firma da Maria, a Maria que entrega. A partir dali, eu não posso comprar Novalgina em nenhum lugar, a não ser na empresa. Porque o sistema de compras é feito por licitação, pregão, tudo certinho. Então, eu acho que eles estão aguardando uma documentação da última empresa do setor de licitações para romper o contrato que 17 empresas não conseguiram cumprir. Não é a Prefeitura de Canas. A Prefeitura de Canas ela não pode escolher onde compra. Ela tinha 17 opções e nenhuma delas vai cumprir o contrato. Então, eles vão assinar um documento, desistir, para a gente poder fazer essa compra. Antes disso, não pode, infelizmente. Nós conseguimos uma verba, eu, como vereador Mira, que é deputado de São Paulo, a compra de uma ambulância, outra ambulância. Como que está o processo de licitação? Olha, nós precisamos fazer uma reunião para cada vereador dizer a cada emenda. Eu lembro da do Nenê, eu lembro da do Nando. Me perdoe, vereador Chico Mineiro, eu não lembrava da do senhor, então vamos colocar o nome certo em cada lugar. O senhor presidente a gente coloca também. As que foi minha também nós vamos colocar, porque eu não quero pecar com ninguém. Eu quero só agradecer o trabalho de vocês para com os munícipes. Da mesma forma que eu vou demonstrar na reunião as minhas que eu consegui, e aí nós vamos fazer tudo certinho, qual a intenção de cada um. Eu sei que eu acompanhei de perto a do vereador Nenê, a do vereador Nando foi redondinho, porque o Nenê a gente teve que adaptar tudo certinho. Então nós vamos sentar para fazer, para eu não falar errado. Aí eu vou deixá-la responder. Essa emenda, nós já enviamos para o setor de licitação a compra dessa ambulância, sim. Já está no setor de licitação. Essa semana eu entrei
Eu estava fazendo lá no São Paulo Sem Papel, não sei em que momento parou, se deu certo, mas eu consegui uma van adaptada já, não sei em que parte do processo está. Se acontecer alguma coisa depois das eleições, nós sentamos de novo e vemos. Mas eu acho que já tem um micro-ônibus adaptado, a gente vai verificar tudo certinho. Então, mas eu acho que veio da secretaria própria uma van adaptada. Mas eu tenho que ver em que parte do processo está. Porque, com a graça de Deus, vamos levantar a mão para o céu, vamos agradecer o governo que lá está. Ele ajudou muito, muito, muito. Então, dá para a gente se perder nas emendas e para não falar demais e não errar e não falar coisa errada, é melhor a gente sentar e ver o que é de quem. Obrigada. À frente do posto, prefeito, nós precisamos fazer uma melhora lá. Eu não aguento mais ver aquela tenda lá na frente do posto, fazendo um negócio bonito. Então, pensando como o senhor presidente, foi feito um projeto já. Eu acho que já vai encaminhar, eu acho que eles vão cotar o preço para encaminhar para o setor, precisa fazer um projeto. E para o setor de compras, cotar os preços para depois ir para a licitação, mas se o senhor quiser ir lá, a prefeitura, quem quiser, pode ir lá, já vai verificar o projeto. Vocês vão gostar. Eu tive a oportunidade de economizar 50 mil que eu até levei lá no cheque. Falei, mas como ajuda lá no bom papel para nós lá. E para eu não me perder no número, eu vou ter a oportunidade de pôr R$120 mil aproximadamente em cima dos 50. Vai dar uns 180 mil. Esse ano eu estou também enxugando a máquina aqui, para sobrar mais um pouquinho para ajudar. Nós vamos acolher, sim. É bem melhor os munícipes que vão até o posto, mas a melhor parte vai ficar, se Deus quiser, quando o SF novo estiver ali. Ok.
Sim, todas as empresas que não cumprem o contrato, elas são notificadas, tudo que está em contrato é executado. Deve ser assim. É que todas que não cumprem o seu papel e tem justificativa, quando ela não cumpre, mas tem a justificativa porque não entregou, não há por que executar alguma sanção. Mas quando ela não justifica, não dá a mínima, sim. Rompe o contrato e multa, etc. Sim. Agora, a relação das que foram seria o setor de administração, especificamente de licitação. Mas é possível fazer esse levantamento. Mas sim, o município age dessa maneira. Seja qual for a empresa, tem que cumprir o contrato. Se não cumprir, o próprio contrato tem as suas sanções e eles são executados. Sim, sem dúvida. É acompanhado, sempre, em todas os pedidos. Sempre é feito isso com processo, certinho. Tem todas elas. Por isso que está correndo aí, se eu errar o número, me perdoe, mas o número que eu vi, 17 empresas estão sendo consultadas, e quando essa consulta não é verbal, é sempre por escrito. E tem o prazo. Tudo documentado. Só ressaltando, a administração pública ela é naturalmente burocrática e cada objeto ele tem o seu tempo legal e tem que recorrer e etc. Então realmente demora por conta da burocracia da administração pública. E sim, a administração lá na Prefeitura de Canas tem seguido à risca, inclusive o Tribunal de Contas acompanha em tempo real, tem um sistema chamado Aldesp, tudo que é contabilizado é enviado ali, e eles analisam, enfim, o negócio é bem controlado, tem o controle interno, tem a Câmara de Vereadores que fiscaliza, tem o Tribunal de Contas, Ministério Público. Então, se sair uma coisinha do que deveria ser lá, é pego. Então, fora isso, tem os profissionais que realmente trabalham dentro da lei e são pessoas de extremamente confiança e técnicas e procuram fazer tudo dentro do que a lei exige, sem dúvida nenhuma. Obrigado. Ok? Então, não havendo mais o que se tratar, né, sendo o que tínhamos para hoje, eu declaro encerrada essa sessão e lembro a todos os que nos acompanharam aqui e aqueles que estão nos acompanhando lá de casa, né, pela internet, que esta audiência vai estar no canal oficial da Câmara Municipal lá no YouTube, também com link no portal da Câmara Municipal, né? Então agradeço a atenção e a presença de todos. Então está encerrada essa sessão.